Oi, gente! Hoje a gente conversa sobre esse livro sensacional da Alemanha, da Madame de Staël, pelo que eu vi na internet aí, pesquisei. Bom, a Madame de Staël era francesa e aparentemente o nome dela se pronuncia assim, Madame de Staël, mas eu vou falar Madame de Staël, tá? Espero que os ouvidos dos francófonos não doam muito ao ouvir Madame de Staël, mas tudo bem. E eu fiquei muito surpresa com o tanto de gente que pediu pra eu falar sobre esse livro por aqui, porque eu sinceramente não achei que tanta gente fosse se interessar por ele, mas fiquei muito feliz que aconteceu e só avisando que eu não vou segurar muito ele ao longo do vídeo, porque inclusive eu devo estar parecendo o Avatar nesse momento, porque como esse livro é amarelão, acaba que a luz do vídeo fica toda azul. Então quando eu ficar segurando, provavelmente a luz vai oscilar, então perdoem as oscilações da cor do vídeo, mas o que importa é o conteúdo, certo? E, gente, o conteúdo... O que a gente tem aqui? A Madame de Staël foi uma das maiores intelectuais francesas do século XVIII, uma das intelectuais mais influentes não só na França, mas também na Europa. E aqui o que ela faz é retratar a Alemanha da época, dos fins do século XVIII, início do século XIX, em seus costumes, literatura, artes, filosofia, religião, enfim, fazer um panorama da Alemanha da época como um todo, principalmente opondo a Alemanha à França. Então, comparando um pouco dos costumes desses dois países, o que um poderia aproveitar do outro. E, inclusive, por causa dessa comparação que ela faz entre os dois países, dessa oposição que é constante ao longo do livro, ela é tida como uma das precursoras da crítica comparatista. E como que surgiu a ideia de fazer esse livro aqui? A Madame de Staël nasce em 1766, nascida Anne-Louise Germanie Necker, e esse sobrenome, Necker, pode ser comum a muita gente aí, porque sim, ela era filha do banqueiro Jacques Necker, que foi o ministro das finanças do Luís XVI. Então, ela era filha do Necker e também da Suzanne Couchard, que foi uma escritora suíça bastante influente. Então, tendo em vista os pais da Madame de Staël, a gente já imagina que ela teve uma vida muito privilegiada. Então, desde cedo, ela já teve uma educação muito rica. Na época, havia o costume de ter, tipo, salões literários, salões políticos, que justamente reuniam dentro de um salão os políticos mais influentes, os escritores mais influentes, e o pai da Madame de Staël estava envolvido, né, na política, principalmente ali muito no ambiente de negócios, e a mãe dela muito envolvida no âmbito da literatura. Então, desde cedo, a Madame de Staël frequenta esses ambientes, principalmente o salão literário que a sua mãe mantinha, que era um dos mais famosos da França. E, além disso, ela tem uma formação muito diferenciada, mesmo dentre os mais privilegiados, porque na França, à época, vigorava muito essa oposição entre luzes, por causa do iluminismo, e religião. Era como se um excluísse o outro. E para os Necker isso não existia. Eles eram protestantes e eles viam as luzes como complementares à religião. Então, os pais eram protestantes, mas já tinham muita influência das ideias de Rousseau, Voltaire, etc. E isso tem muito impacto na formação da Madame de Staël, como a gente consegue ver nesse livro aqui. E em 1786, quando ela tinha 20 anos, ela se casa com o barão de Staël-Holstein, que era um diplomata suíço e viria a ser o futuro embaixador da Suécia na França. E aí sim ela se torna efetivamente a Madame de Staël. E se antes ela já tinha certa influência nos ambientes literários e de negócios da França por causa dos seus pais, agora também, casando com um homem da política, ela passa a frequentar os salões políticos de Paris. Só que no fim do século XVIII, quem estava ascendendo ao poder era Napoleão, e ele não via com bons olhos as ideias que a Madame de Staël propagava. Napoleão tinha muito a ideia de despotismo, de o governo centrado na sua figura, e a Madame de Staël pregava ideias contra o despotismo. Ela era muito a favor de ideais de liberdade e propagava isso nos salões políticos dela. E em 1803, eis que ela recebe uma ordem de exílio, e aí ela resolve empreender algumas viagens, sendo uma delas para a Alemanha, porque ela já estava interessada no romantismo que estava florando, se desenvolvendo, surgindo ali na Alemanha. Ela vai empreender essa viagem ao redor da Alemanha como um todo, buscando compreender esse fenômeno do romantismo, entender um pouco mais da sociedade alemã. E ela é acompanhada em boa parte dessa viagem por Benjamin Constant, que era seu amigo íntimo, e retrata todas as impressões dela, o que ela descobre. O livro é dividido em 4 partes. A primeira parte é da Alemanha e dos costumes dos alemães. A segunda é a literatura e as artes.
A terceira é a filosofia e a moral, e a quarta parte é a religião e o entusiasmo. Na primeira parte ela vai falar dos costumes e das características do povo alemão, e gente, por incrível que pareça, porque eu acho que vocês devem estar esperando que a segunda parte que fala da literatura e das artes foi a minha preferida, mas a minha parte preferida foi definitivamente a primeira. Porque eu acho que as características dos povos germânicos são muito interessantes. Não à toa, assim que eu aprendi as línguas consideradas básicas, né, eu pulei logo pro alemão, que de certa forma eu me identifico muito com essas características germânicas, de serem muito metódicos, de serem muito céticos, de sempre estarem ponderando muito as coisas. E o que a Madame de Staël faz aqui é tentar entender como que isso se construiu, qual a origem do comportamento desse povo. E essa primeira parte também é muito legal porque parece tipo um diário de viagem. A gente vai acompanhando ela conforme ela vai pulando de cidade em cidade, falando um pouquinho do que ela tá achando de cada uma delas, do que ela vê em cada uma delas acerca do comportamento do alemão. E eu acho que a parte mais legal é quando ela busca entender na natureza, na paisagem, as origens do comportamento alemão. Nessa parte que ela tenta buscar compreender o alemão através dos elementos da natureza, a tese dela é de que, conforme ela escreve aqui, os climas temperados são mais apropriados à vida em sociedade do que à poesia. E aí ela compara muito a Alemanha e a Itália no sentido de que na Itália as paisagens são super ensolaradas, são muito belas, são muito convidativas aos prazeres fáceis, a natureza dá muitos frutos, as paisagens são lindas, enquanto na Alemanha a natureza não é tão fértil, é uma paisagem, apesar de que bonita, não tão convidativa assim, é um pouco mais fechada, acaba sendo mais fria, mais hostil, e essa natureza mais hostil acaba fazendo com que os seus habitantes tentem se defender dela. E esse esforço para se defender dessa natureza mais hostil vem justamente a partir da seriedade, da meditação, do estudo, pela inexistência desses prazeres fáceis que se encontrariam na Itália, por exemplo, e aí eles acabam desenvolvendo muito a imaginação. E sobre isso eu queria ler alguns trechinhos aqui que ela comenta mais essa questão. Inclusive, às vezes ela fala umas coisas pesadas demais sobre o alemão, como, por exemplo, não há país que tenha maior necessidade de ocupar-se da literatura do que a Alemanha, pois uma vez que sua sociedade oferece poucos encantos e a maior parte dos indivíduos não tem a graça e a vivacidade providas pela natureza dos países quentes, segue que os alemães são amáveis apenas quando são superiores, necessitando de gênio para terem muito espírito. Até puxei um eita aqui nesse trecho. E aí, sobre isso da imaginação, tem um trecho que eu acho muito bonito, que é do Johann Paul Richter, e ela o reproduz aqui, que é: o domínio do mar cabia aos ingleses, o da terra aos franceses e o do ar aos alemães. Achei tão bonito esse trecho. E ela também atribui o prazer que o alemão sente pela reflexão, pela diversidade de ideias, ao fato de não haver um governo centralizado à época. A Alemanha foi um dos países que mais demorou a ser unificado, né? Foi uma unificação bastante tardia. E toda essa diversidade acaba criando um terreno muito fértil para o pensamento na Alemanha, para a diversidade de pensamento, ao contrário do que acontecia na França. E ela até comenta sobre isso, que na França, né, a gente já tem um governo centralizado há bastante tempo. E como tudo era muito centralizado na França, principalmente ali na figura do Estado, acabava que, por exemplo, você tinha os grupinhos, você tinha os nobres, e aí dentro dos nobres tinham os literatos, e aí acabavam que as mesmas pessoas frequentavam os mesmos ambientes. Então, por exemplo, todos os literatos frequentavam os mesmos salões, discutiam as mesmas ideias, então não tinha esse ambiente tão favorável à diversidade de pensamento quanto se tinha na Alemanha, por exemplo. Aliás, uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui é que nessa de ficar comparando os dois países, a Madame de Staël acaba incorrendo em algumas reduções e generalizações, mas ela mesma reconhece isso. Acho que no primeiro capítulo, inclusive, do livro, ela comenta que é importante notar que somente alguns aspectos que ela define como gerais podem se aplicar a todos os habitantes da Alemanha, porque, afinal de contas, é um país muito diverso, mas que ela retrata sobre esses aspectos mais gerais, porque, do contrário, não seria possível fazer o que ela faz nesse livro aqui. E aí, nessa parte, ela também descreve algumas características do povo alemão, fala um pouco dos aspectos da língua alemã. Os alemães, em geral, são sinceros
sinceros e fiéis raramente faltam com a palavra. A capacidade de trabalho e reflexão também é um dos traços distintivos da nação alemã. O alemão presta-se muito menos à precisão e à rapidez da conversação. Pela própria natureza de sua construção gramatical, o sentido não é comumente compreendido senão ao final da frase. Assim, o prazer de interromper, que torna a discussão tão animada na França e força a dizer bem rapidamente aquilo que se importa ser ouvido, esse prazer não pode existir na Alemanha, pois o começo das frases não significa nada sem o fim e é preciso deixar a cada um todo o espaço que lhe convém ocupar. Isso é melhor para chegar ao âmago das questões, é também mais civil, mas menos agudo. Aliás, esse capítulo específico aqui é sensacional, é o capítulo 12 e o nome é Da Língua Alemã em suas relações com o espírito de conversação. E aí ela compara alguns aspectos do francês e tem alguns trechos legais aqui, tipo: o mérito dos alemães é o de preencher bem o tempo, o talento dos franceses é o de fazer que seja esquecido. É preciso confrontar-se com as ideias em alemão, com as pessoas em francês. É preciso examinar a fundo com a ajuda do alemão e chegar ao objetivo falando francês. Um deve retratar a natureza, o outro a sociedade. E a última coisa que eu queria falar sobre essa parte, prometo que senão o vídeo vai ser só sobre a primeira parte, é da discussão que ela faz sobre a música na Alemanha, porque é algo que interessa muito o fato de que os conhecimentos sobre música não estão presentes só nas camadas mais altas da sociedade, mas também nas camadas mais baixas. E ela comenta isso aqui na página 22 dessa edição. Um pouco acima da camada mais baixa da população na Alemanha, percebe-se facilmente aquela vida íntima, aquela poesia da alma que caracteriza os alemães. Os habitantes das cidades e dos campos, os soldados e os lavradores, quase todos sabem música. Ocorreu-me entrar em casas pobres, enegrecidas pela fumaça do tabaco, e subitamente ouvir não apenas a dona, mas o dono da casa, improvisar no cravo, tal como os italianos improvisam em versos. E aí ela tenta explicar um pouco o porquê disso. A música instrumental é tão amplamente cultivada na Alemanha quanto a música vocal na Itália. A natureza fez mais a esse respeito, como em tantas outras coisas, pela Itália do que pela Alemanha. É preciso trabalho para a música instrumental, ao passo que o céu do Mediterrâneo basta para tornar as vozes belas. Não obstante, os trabalhadores jamais poderiam dispensar à música o tempo necessário para aprendê-la, se não estivessem organizados para isso. Então, em parte, você tem essa valorização da música instrumental na Alemanha porque é algo que dá trabalho, e o alemão valoriza muito o trabalho. Eu até comentei um pouco sobre isso no meu Instagram, e aí, gente, pelo amor de Deus, não menosprezando as pessoas que cantam, até porque eu sei que para cantar com um certo nível de técnica, não basta apenas uma voz bela, requer muito estudo, muita prática, muita técnica, etc. Mas, no geral, eu acho que se você nasce com uma voz bonita, já tá maravilhoso. Claro que você pode melhorar através de aulas de canto, etc. Mas, assim, se você não nasce com uma voz bonita, não tem muito que você possa fazer para melhorar isso. Geralmente, uma voz bela já basta, as pessoas já se dão por satisfeitas com isso, e isso não acontece com a música instrumental. Por mais que você nasça com talento para tocar piano, por exemplo, é algo que você vai ter que estudar muito. A música instrumental é algo que dá muito trabalho, e, como eu disse, isso é valorizado pelo alemão, e por isso que a música instrumental estaria tão presente na sociedade. E eu achei muito legal olhar por essa ótica, porque sempre foi algo que me interessou, isso de a música instrumental ser tão cultivada na Áustria, na Alemanha. Tem alguns outros aspectos que influenciam, claro, mas eu nunca tinha pensado sobre essa ótica e eu achei essa explicação bem interessante. Ai, gente, sério, essa primeira parte, nossa, se fosse só a primeira parte, esse livro aqui, pra mim, já teria valido a pena. Mas a gente tem mais outras 3 partes sensacionais, então a segunda parte é a literatura e as artes. E o primeiro capítulo já dá bem o tom dessa parte como um todo. O nome do capítulo é Por que os franceses não fazem justiça à literatura alemã? Essa parte gravita bastante em torno do romantismo, que foi um dos principais motivadores para Madame de Staël empreender essa viagem. Ela queria compreender o fenômeno do romantismo e gostava muito da ideia do romantismo, principalmente em relação à literatura da França. Inclusive, ela fala bastante aqui que a França deveria fazer uma tentativa de adaptar o romantismo alemão para a literatura francesa, porque a Madame de Staël prezava muito pelo papel moral de um livro. Ela acha que o livro tinha o dever de mostrar um pouco o homem como ele era realmente, ajudar o homem a entender mais a sua própria natureza, e na visão dela não era isso que a literatura francesa fazia. O que se via na literatura francesa era mais uma dicotomia bom e mal, que ela critica bastante, e quem é freguês aqui do canal sabe que é algo que eu detesto também. Eu gosto muito mais quando os
autores trabalham mais nessa zona cinzenta, e é o que acontece no romantismo, porque no romantismo o ser humano é muito retratado com todas as suas contradições, bem nessa zona cinzenta mesmo, que eu acho que é o que salvam algumas raras criaturas. Geralmente, o ser humano costuma habitar nessa zona cinzenta, né? E aqui ela basicamente opõe ao romantismo alemão o neoclassicismo francês e o racionalismo iluminista, que na visão dela criam obras muito bem acabadas, mas que pouco dialogam com a sociedade. E que aí essas obras, por não retratarem mesmo o ser humano na sua essência, se ocuparem de alguns assuntos que eram mais característicos das classes mais altas, acaba que essa literatura francesa não abarca muito a população mais pobre nem a burguesia, porque não dialoga mesmo com a população como um todo. O que não acontece tanto com o romantismo, porque como retrata bem o ser humano na sua essência, acaba que todo mundo consegue se identificar com aquilo. Para ela, o que estava acontecendo na França era mais uma imitação do modelo clássico, que foca mais na ação do personagem ao invés do caráter dele, e aí ela defende o romantismo como o grande gênero da modernidade, porque ele dialoga com toda a sociedade, consegue fazer uma exploração psicológica do caráter do ser humano, e aí ela fala que a França deveria adaptar muitos dos aspectos do romantismo alemão à sua literatura. E nessa parte ela também descreve algumas das suas impressões sobre as obras de grandes literatos alemães que ela encontra. Só para citar 3 nomes aqui de exemplo, a gente tem Schiller, tem o Wieland e tem Goethe. Inclusive, eu marquei várias coisas aqui, porque ano que vem eu pretendo ler Os Anos de Aprendizados de Wilhelm Meister, e aí ela fala bastante sobre essa obra aqui, então acho que vai ser legal voltar aqui quando eu estiver lendo. E a terceira parte é sobre filosofia. Essa parte eu não vou comentar tanto assim, porque foi a parte que eu acho que eu menos consegui aproveitar do livro. Aqui ela se ocupa principalmente das teorias do Kant e do Schelling, e ela afirma um caráter filosófico próprio da Alemanha através da análise da teoria desses 2 autores. E assim, a minha capacidade pro pensamento abstrato é um negócio tenebroso, e eu nunca li nada do Kant, muito menos do Schelling, então assim, não consegui aproveitar tanto assim essa parte. Mas se tem algum filósofo assistindo aqui, ou alguém que se interessa pelas ideias de Kant, nossa, vocês vão amar isso aqui, porque ela se demora bastante na análise desses 2. E a questão religiosa é contemplada na última parte do livro, que inicialmente é composta por algumas considerações gerais sobre religião como um todo, e depois ela vai adentrar em aspectos específicos de algumas religiões, como o catolicismo, o protestantismo, fala também da teosofia, até do misticismo, e as discussões aqui são sensacionais. Eu acho muito legal como ela fala do impacto do protestantismo na Alemanha, e como ele tem relação com esse traço marcante da Alemanha, que seria essa nação meditativa. Fala do papel e do impacto da reforma, do fanatismo, e aí eu acho que uma das discussões que eu mais gosto aqui é quando ela faz a diferença entre fanatismo e entusiasmo. Eu não lembro bem do capítulo que ela faz isso, mas acho que vai pincelando essa questão ao longo dessa parte, e gente, é sensacional. Eu gostei muito mesmo dessa discussão, e meu Deus, que livro! E o que eu acho muito legal aqui é porque não é porque o livro é dividido nessas 4 partes, então, por exemplo, não é porque o nome da 4ª parte é a religião e o entusiasmo que ela não vai comentar sobre isso nas outras partes. Ela tá sempre analisando a influência de uma parte sobre o todo, então da religião, sobre o social, do aspecto social, sobre o aspecto moral, do moral sobre o religioso, e eu acho muito legal quando ela faz essa alternância entre o macro e o micro, partindo do geral para explicar o mais específico, etc, porque às vezes parece até que a gente está tendo uma conversa com ela. E eu acho que isso acaba enriquecendo muito a análise. Aqui um exemplo, ela pega a Alemanha, que é o geral, e aí ela quebra entre norte e sul, fala das características distintas de cada uma dessas regiões, e fala como as 2 partes ajudam a compor o todo, e o tempo todo fazendo comparações, vendo o que cada nação pode se aproveitar de outra, e eu acho essa ideia muito legal, dela ficar pregando essa ideia do intercâmbio, de não pegar as 2 coisas como coisas opostas, ou uma sendo melhor que a outra, e sim como coisas que podem se beneficiar a partir das suas diferenças. E eu acho que isso, de certa forma, vem muito da educação dela, né? De ter aprendido desde cedo que, por exemplo, não é porque você é religioso que você deve negar as luzes, negar o iluminismo, não deve se aproveitar de alguns ideais dele. É uma coisa muito diplomática, muito conciliadora, sensata, sabe? Nossa, eu adorei esse livro, recomendo muito, 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 muito mesmo para quem, assim como eu, se interessa pelos aspectos
aspectos da cultura germânica. Para quem também estuda alemão, isso aqui é sensacional, porque em diversas vezes ela vai falar das características da língua alemã e de como isso tem impacto no porte alemão como um todo. Nossa, maravilhoso, baita leitura, foi definitivamente uma das melhores coisas de não ficção que eu já li. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Até o próximo vídeo, tchau!